Olá, família Denizar, aqui é a professora Sara. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as nossas trilhas avaliativas positivo 1. Nesse caso, a trilha avaliativa de ciências, tá? Eu vou ajudar vocês aqui com esclarecendo, algumas coisas sobre as perguntas, e lendo as perguntinhas aqui com vocês para que vocês tenham uma melhor compreensão. Certo. Bom, a primeira questão é bem simples. Ela quer que você complete, qual dessas palavrinhas aí vai completar corretamente essa afirmação. Vou ler com vocês. Então, o pacote de arroz tem mais que o pacote de feijão, pois tem maior quantidade de matéria. Letra A, volume. Letra B, densidade. Letra C, massa. E letra D, formato. Qual desses quatro conceitos aí se enquadra perfeitamente a essa lacuna? O que é que o arroz tem mais que o pacote de feijão? É volume? É massa? É densidade? Para ajudar vocês a responder corretamente essa questão, eu vou explicar para vocês aí o que é a massa, o que é o volume, o que é a densidade e o que é o formato. Bom, gente, volume é a quantidade de espaço que determinados produtos ocupam, tá? Então, lembra lá do exemplo do algodão, que ele tem mais volume que 1 kg de arroz? Ou seja, ele ocupa mais espaço, tá? A densidade é aquilo que vai determinar se um produto ele vai flutuar ou afundar. Lembrando que a densidade, pessoal, ela tem a ver ali com o volume e com a massa, certo? A massa é o peso ali daquele produto. Vou explicar assim de modo simplificado, que é para auxiliar vocês mesmo. E o formato, o modelo, a forma como ele se apresenta, tá? Analisa direitinho essas quatro alternativas e me diz qual é aquela que está correta, que completa corretamente essa lacuna. Vamos lá, próxima questão. Bom, pessoal, aqui essa questão ela é bem simples. Eu quero que você me diga o que é a densidade. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai marcar a alternativa correta, tá, pessoal? Então, lê direitinho. Essa pergunta foi tirada do livro, do capítulo 5, Então, dá uma checada lá, pega os seus exercícios no caderno que vai te auxiliar, tá? Esse é o momento que você pode pesquisar, que você pode consultar os seus livros, Pode usar os recursos que você tem. Então, além de ler com calma, pesquisa, tá? Se tiver na dúvida, vai lá e consulta o seu material. Ou rever o vídeo, Vamos lá, terceira questão. O volume é definido pelo A, espaço que ocupa, B, formato que tem, C, força que faz, ou D, textura que tem. Aqui, pessoal, eu também estou te perguntando o que é o volume, tá? Dentro, daquilo que nós estamos estudando. Não tem nada a ver com o volume do rádio, que a gente aumenta daquela música, tá? É dentro das ciências. O que é o volume? Analisa qual dessas alternativas aí explica corretamente o que é o volume. Quarta questão. O que acontece quando colocamos um pouco de sal na água e os mexemos? O sal dissolve-se completamente na água de modo que não enxergamos, de modo que não enxergamos mais. Por isso, dizemos que o sal é em água. Gente, aqui também é para você completar corretamente essa lacuna, certo? Então, a gente sabe que tem materiais, que têm substâncias que quando são adicionadas na água, elas se dissolvem completamente. Então, vamos supor que você coloca uma substância, como por exemplo, o açúcar, dentro de um copo d'água. Você mexe, o que você vai observar? Ao final, se você não provar, se você só ver, você vai observar, não vai perceber nada demais, não vai perceber a presença do açúcar dentro dessa água. Por quê? Porque o açúcar, ele é solúvel, tá? Ou seja, ele se mistura com a água. Aqui, pessoal, ele tá se referindo ao sal. Então, você vai precisar me dizer se o sal, ele é insolúvel, ou seja, ele não se mistura com a água, ou se ele é solúvel, se ele se mistura com a água, certo? Quinta e última alternativa. Quinta e última pergunta. Assinale a alternativa que explica a relação entre a densidade e o que acontece com o ovo quando ele é colocado na água. Letra A. A densidade do ovo fresco é maior que a da água, por isso ele afunda. B.
A densidade do ovo fresco é menor que a da água, por isso ele afunda. C. A densidade do ovo estragado é maior que a da água, por isso ele flutua. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Então aqui, pessoal, eu quero que vocês me expliquem, me digam o que a densidade tem a ver com o ovo. Então, o que acontece quando um ovo fresco é colocado dentro da água? Ele vai afundar? Ele vai flutuar? Então, eu quero que você me diga o que acontece com esse ovo, tá? Então, você vai analisar aí, né? Qual é a alternativa correta, certo? Então, se ele for fresco e ser colocado na água, ele vai afundar? Se ele for um ovo estragado e ele for colocado dentro da água, ele vai flutuar ou ele vai afundar? Da mesma forma, você vai analisar o que acontece aí com o ovo, levando em consideração os seus conhecimentos sobre densidade, certo? Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a tirar aí algumas dúvidas. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesita em pesquisar no material didático. Você tem o livro, você tem o caderno e agora você tem também um vídeo que vai te ajudar a esclarecer. Lembrando que densidade, volume, massa, formato são conceitos que nós estudamos no capítulo 5 do livro didático positivo, certo, pessoal? Boa avaliação, espero que vocês saiam super bem. Um beijo! Olá, pessoal, eu sou a professora Sara e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a trilha Positivo On, mais precisamente a nossa trilha avaliativa de história, tá? Lembrando que essa trilha, o conteúdo da trilha, né, avaliativa de história é o capítulo 5, né, que a gente está estudando ali sobre cidadania, sobre a conquista dos nossos direitos. Então, vamos lá, vou ler com vocês. Primeira questão. Aponte a opção que não apresenta uma atitude relacionada ao exercício da cidadania. Letra A. Valorização do trabalho. B. Incentivo ao progresso. C. Defesa da liberdade. Ou D. Hábito de procrastinar. Você vai analisar cada uma dessas alternativas e me dizer qual delas não se relaciona com a cidadania. Lembrando que a cidadania, ela é, né, os nossos direitos e deveres como cidadão, certo? Então, você vai analisar para mim e dizer qual dessas opções aí não tem nada a ver com ser cidadão, com ser um bom cidadão, certo, pessoal? Só para nível de esclarecimento, tá? A alternativa D, ela fala sobre o hábito de procrastinar. Procrastinar é você adiar as suas coisas. Então, eu preciso estudar para a prova, mas eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer só depois. Certo, pessoal? Então, eu estou explicando aqui para vocês porque vocês podem não saber direitinho o que é a procrastinação. Então, a procrastinação é você deixar uma coisa para fazer depois, adiar e só fazer quando estiver em cima da hora. Certo? Agora, dentro dessas informações que eu passei para vocês, vai lá, responde essa questão e me diz qual é a atitude que não tem nada a ver com cidadania, tá? Com o exercício da cidadania. Próxima questão. Marque a alternativa correta. Letra A. Os direitos são obrigações que devemos cumprir. B. A cidadania é um conjunto de direitos e deveres apenas de uma pessoa. Ou C. O dever é tudo aquilo proporcionado para um indivíduo desfrutar. Ou D. A cidadania nos ajuda a ter uma boa convivência em sociedade. Você vai analisar direitinho qual dessas alternativas está correta, tá, pessoal? Lembrando que essa alternativa ela diz respeito à cidadania, aquilo que nós, como cidadãos, devemos fazer. Certo? Lê direitinho que essa pergunta está bem fácil, tá? Se ainda tiver dúvida, não esquece de checar o material didático, de checar as atividades, certo? Terceira questão. O cidadão é um indivíduo que possui consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todos os assuntos da sociedade. Sobre isso, pode-se afirmar que, letra A, o cidadão é o indivíduo que se omite frente ao debate político. B. Cidadania compreende observar o funcionamento da sociedade. C. O cidadão é aquele que vive em sociedade, mas de forma independente. Ou D. A cidadania é apenas restrita aos estudiosos e políticos. Então, gente, o que essa questão está pedindo?
o que é ser cidadão? O que é exercer a sua cidadania? Então, é sobre ser um bom cidadão. O que significa? O que nós podemos afirmar? Analisa para mim qual dessas alternativas aí explica corretamente qual é a função do cidadão, qual é a função da cidadania, do bom cidadão, certo? Quarta questão. Aqui é para você completar corretamente essa frase. Vou ler com vocês. Para que a cidadania aconteça, devemos praticar éticos e morais. Letra A, compromissos. B, liberdade. C, princípios. Ou D, objetivos. Qual dessas 4 palavras está relacionado com a cidadania e com a ética, tá? A ética e a moral. Lembrando, pessoal, que a cidadania ela está muito ligada com os nossos valores, tá? Aquilo que nós achamos certos. Por isso, né, que ela está relacionada com a ética e com a moral. A ética, por exemplo, é a reflexão sobre aquilo que eu acho certo ou errado, sobre os meus valores morais. A moral, ela é a ação, ela é a execução daquilo que eu pensei. Então, por exemplo, se eu acho correto falar a verdade, se isso é um valor meu, se eu valorizo a honestidade, as minhas ações, elas vão ser consequências daquilo que eu pensei. Então, a minha ação, a minha moral, ela vai estar de acordo com aquilo que eu refleti. Então, se eu acho certo falar a verdade, se eu valorizo a honestidade, provavelmente a minha ação moral vai ser ligada a esses valores, ou seja, eu vou falar a verdade, porque os meus valores éticos, eles vão me dizer o que eu tenho que fazer. Então, aquilo que nós pensamos dentro da ética, né, nós refletimos se é certo, errado, justo ou injusto, é aquilo que vai determinar, ou seja, é aquilo que nós vamos praticar. Então, eu preciso que você analise aí qual desses 4, né, tem a ver com tudo isso que eu estou te explicando aqui. O que é aquilo que eu valorizo? O que é aquilo que me guia? Que faz com que eu tenha uma atitude ali moral, ética e que se relaciona com a cidadania, ou seja, que está correto. Analisa para mim qual dessas 4 alternativas aí estão corretas. E última questão, pessoal. Quem era considerado cidadão na Grécia Antiga? Letra A, apenas homens e mulheres. B, homens, mulheres e crianças. C, estrangeiros e homens maiores de 22 anos. Ou D, apenas homens nascidos na Grécia maiores de 21 anos. A gente sabe, pessoal, que os nossos direitos, eles são conquistados. Lembra que eu falei para vocês lá na sala de aula que os nossos direitos, eles não são, eles estão. Então, por quê, pessoal? Porque eles foram conquistados, né? A gente vê que durante muito tempo, lá na Grécia Antiga, quando surgiu a cidadania, quando surgiu a política, nem todo mundo fazia parte, né, dessa cidadania, nem todo mundo fazia parte da vida pública. Então, eu quero que vocês me digam, né, quem era considerado cidadão lá na Grécia Antiga? Eram os homens, eram as mulheres, eram os estrangeiros? Então, eu quero que você me diga apenas quem participava ativamente aí das decisões do Estado, quem que podia decidir quais leis seriam aprovadas. Lembrando que na Grécia Antiga, né, boa parte da sociedade ficava de fora, ou seja, não tinha direito, não era considerado cidadão. Então, lembra do que a gente estudou? Só era considerado cidadão os... Responde pra mim aí, tá, pessoal? Enfim, pessoal, chegamos a mais um final aí da nossa explicação sobre as nossas trilhas. Eu espero ter ajudado. Não esquece, pessoal, tem algum tipo de dúvida? Pega o livro, pega as atividades, pesquisas, utilizem aí os recursos que você tem, tá? E não esquece de ler direitinho aí todas as perguntas, as alternativas. Antes de responder, ler e reler, tá bom? Um abraço, beijo!